Bom, companheiros, bom dia, muito bom dia a todos, muito bom dia àqueles que estão participando virtualmente conosco. Esta é a primeira reunião da CPU na gestão 23-26, presidida pelo nosso companheiro Roberto Matheus Ordini. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes, a todos que estão participando conosco virtualmente para esta primeira reunião. Nós vamos falar hoje de uma coisa muito importante, que é a habitação. Um problema que nos acompanha ontem, hoje e nos acompanhará no amanhã. E para esta reunião nós convidamos o ex-secretário estadual da Habitação do Estado de São Paulo. Aliás, não é qualquer secretário de habitação, não. Eu acho, na minha avaliação, que foi o mais importante e ativo secretário da habitação que nós tivemos no estado de São Paulo. Portanto, hoje a CPU está em festa por ser a primeira reunião e por ter o secretário da habitação aqui conosco. Eu vou pedir para que o mestre de cerimônia apresente a mesa e faça as considerações necessárias. Bom dia, minhas senhoras e meus senhores, aqueles que nos escutam e nos veem de forma virtual e aqueles que estão aqui de maneira presencial, mesa composta pelo superintendente da Distrital Centro, Ortiz, o nosso coordenador e vice-presidente dessa nova gestão, o Antônio Carlos Pelas, coordenador da CPU, e, evidentemente, o nosso convidado desta primeira reunião, que é o Flávio Amari, ex-secretário de Habitação do Estado de São Paulo e sorocabano da GEMA. Flávio Amari é formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Foi presidente do Secov São Paulo e da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, AELO. Amari também foi vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria de Construção, vice-presidente da Confederação do Imobiliário dos Países de Língua Portuguesa, além de diretor titular adjunto do DECOSIC, da Fiesp. Empresário do ramo imobiliário há mais de 20 anos, foi secretário de Estado da Habitação do Governo do Estado de São Paulo na gestão João Dória, foi eleito presidente do Fórum Nacional de Secretários de Estado da Habitação e Desenvolvimento Urbano, também foi eleito presidente da FIABSE Brasil, Federação Internacional do Brasil, cuja posse será em setembro deste ano, tá certo? Então, nossos parabéns e uma salva de palmas para essa mais nova tarefa do nosso sempre secretário Flávio Amari. Minhas senhoras e meus senhores, passo a palavra neste minuto para, então, o nosso secretário, dizendo que esta reunião está sendo gravada, as nossas redes sociais estão repassando o contexto todo dela e, portanto, vamos ter, então, uma ótima reunião. Senhor secretário Flávio Amari, com a palavra. Bom dia a todos que estão nos acompanhando virtualmente, também os presentes aqui. Feliz pelo convite de estar aqui com vocês na sessão comercial. Agradecer as palavras do Arnédio aí também. Tem umas datas boas, aí você falou só 20, mas eu estou acho que uns 35 no mercado. Eu me lembro com 15, eu distribuía folhetinho para vender terreno lá em alumínio, na fábrica da CBA, que era um cliente nosso lá de Sorocaba, nós somos caipira de Sorocaba. Então, desde os 15, eu estava ali no trabalho, junto à época com meu pai, e hoje quem cuida da nossa empresa é a minha filha mais velha e a minha irmã mais nova. Ou seja, estamos iniciando a terceira geração ali na nossa empresa em Sorocaba. Sempre participando também da associação comercial lá de Sorocaba, caipira que sou. Também comentar e agradecer o Pela pelas palavras, pela amizade, pelo carinho, a parceria que a gente tem há muito tempo, em que a gente participa em várias lutas, em várias brigas aí, enfim, sempre pelo bem do nosso Brasil. Também o Ortiz, aqui com a gente, e cumprimentar o Ordini. Eu não sabia que tinha tido a eleição aqui também, então parabenizar todo o trabalho feito pelo ex-presidente agora, Alfredo, amigo também, e desejar muito sucesso, muita alegria também para o novo presidente Ordini, certeza que a Associação Comercial está em ótimas mãos, como a gente tem várias entidades representativas importantes do Estado de São Paulo, onde a gente vê essa alternância
na presidência e sempre com ótimos nomes. Então, parabéns a vocês, parabéns à Associação Comercial e sucesso ao Ordini também na condução dessa nova gestão aqui na Associação Comercial. Antes de começar, eu queria fazer dar umas palavras, na verdade, de agradecimento, e aqui tem muitas pessoas, gravação, ao nosso novo secretário da Habitação, que é o Marcelo Branco. Eu não sei se ele já esteve aqui com vocês, mas ele é uma pessoa que conhece muito o tema, ele tem dedicado muito trabalho no tema do desenvolvimento urbano, no planejamento urbano, é um conhecedor do tema e tem sido também muito correto com a gestão anterior. Uma das preocupações de quem sai é quando alguém entra e fica falando mal de quem sai. O Marcelo Branco está dando o rumo dele, está dando, sim, a forma dele conduzir, comentar o Gil também, que chegou agora aqui, está dando a forma dele conduzir, mas com muita retidão, com muito trabalho e com muita gentileza também comigo, que saí. Então, aqui, um registro e um abraço especial ao Marcelo Branco, novo secretário da Habitação. Isso vale também para o nosso novo governador Tarcísio, que também tem feito da mesma forma, trabalhando com seriedade, com retidão, e está dando a dinâmica que o Estado de São Paulo merece, fazendo a sucessão que veio depois do nosso governo. Então, queria fazer esse registro aqui, tanto do governador Tarcísio, quanto do novo secretário Marcelo Branco, e sugerir também a vocês que o convide para vir aqui participar. Ele é uma pessoa que conhece bastante o tema, e certamente essa parceria ela é importante para que a Associação Comercial também, dentro dessa comissão, possa ter essa participação e continuar com a participação também no governo de São Paulo. Eu preparei aqui, quando eu saí da secretaria, uma apresentação para falar um pouquinho das nossas ações, do nosso trabalho, e trouxe aqui. Então, se vocês puderem colocar e compartilhar no vídeo aqui, a equipe nossa técnica, compartilhar para quem está nos acompanhando, essa apresentação que eu trouxe, a ideia é que a gente possa fazer um relato um pouco das ações, compartilhar um pouco com vocês, deixar no registro, para quem está nos acompanhando de maneira virtual, um pouco das nossas ações que nós fizemos nesses 4 anos de gestão. Está com vocês aí a apresentação? Está dando certo? Pronto. Essa é a última tela. Volta lá para trás. É a última não, mas ela está bem no finalzinho, essa daí. Se puder colocar lá no começo. Eu não vou mexer aqui para não atrapalhar vocês aí, senão fica com duplo comando. Eu mexo depois que for para frente. Mas, enfim, antes de entrar, então, na apresentação, quando eles colocarem, eu suspendo aqui e volto para lá. Colocar alguns temas que foram importantes, que a CDHU sempre construiu onde o prefeito queria construir. E o prefeito geralmente quer construir onde a terra é mais barata. E, geralmente, os conjuntos da CDHU ficavam longe das cidades. Uma das coisas que eu fiz pensando nas cidades, eu acho que tem muita relação com essa comissão, é pensar nas cidades. Então, todas as áreas aprovadas na nossa gestão, e eu acredito, e o Marcelo tem dado declarações que tem feito essa continuidade, a gente não aprovou nenhuma área que não fosse contínua à cidade, ou seja, onde já tivesse infraestrutura. Eu acho que uma ação importante que a gente fez. E uma outra coisa que vai na mesma direção foi uma proposta que eu fiz para a Assembleia Legislativa no comecinho da gestão de mudar o artigo 180 da Constituição do Estado. Ninguém sabe o que é o artigo 180 da Constituição do Estado, né? Eu também não sabia, fiquei sabendo só depois, mas ele regra, na verdade, o uso das áreas institucionais. E, na verdade, o uso da área institucional é para equipamento público. Mas, muitas vezes, isso foi uma ideia do vice-governador hoje, à época, o Felício, prefeito de São José dos Campos. Numa das audiências comigo, ele falou: Flávio, nós temos muita área institucional dentro da cidade de São José, e o único trabalho que eu tenho, e a única coisa que eu vou fazer é lá cortar o mato da área. E eu não posso, porque a Constituição não me permite, do Estado, dar uma outra destinação que não seja um equipamento público. Só que tem bairros que não precisam de equipamento público e precisam de mais moradia. Então, é uma decisão do prefeito. Claro que tem uma discussão ainda de urbanismo, tem que avaliar muito adensamento ou não, mas é uma decisão que pode ser da prefeitura. Então, nós fizemos a alteração porque
Arnaldo, podia regularizar uma invasão na área institucional, mas não podia fazer uma coisa regular. É uma Constituição que não era inteligente, na minha opinião. Então, foi uma das poucas aprovações que foram unânimes na Assembleia Legislativa. Eu fiz um trabalho ali com os deputados de situação e de oposição, convencendo eles a mudar. E hoje o Estado pode fazer habitação de interesse social, se for vontade da Prefeitura, nas áreas institucionais, onde não há mais necessidade de outros equipamentos públicos. Então, eu também acho que é uma ação importante de médio e longo prazo, até porque todas as ações na habitação, elas são, na verdade, de médio e longo prazo, demora, o ciclo é longo, mas é uma ação importante também pensando nas cidades. Fazer casa onde já tem transporte público, onde já tem trabalho, onde tem estudo, onde tem, enfim, infraestrutura urbana de maneira geral. Então, foi uma outra ação importante que a gente fez nessa gestão. E antes de entrar na apresentação, um outro ponto que não está aí, e eu queria compartilhar com vocês, até pelo tema que é sempre um tema, é uma tragédia anunciada, e a gente viu no comecinho do ano, mais uma vez, um assunto triste, que são os deslizamentos, as inundações, ou seja, áreas de risco. Defesa Civil regra ali em R1, R2, R3, na verdade, separa as áreas de risco em 4, e a R4 é o que tem um risco, é uma questão de tempo para que haja um desastre e que haja morte. Eu fiz um trabalho com a Defesa Civil de sobreposição dessas áreas nos municípios, e a gente fez convênios com os municípios para atender a população que mora na área de risco. Demanda tempo para tudo isso, mas também foi uma ação importante que a gente fez, isso tem dado resultado, mas o secretário atual tem feito um bom trabalho também nisso, principalmente no tema do litoral norte. Nós já estamos ali com a apresentação. Um abraço para o Aristides ali que está mandando uma mensagem, apareceu na tela aqui agora. Onde que eu miro aqui, pessoal? Mudou. Eu já vou... Também um pouquinho da divisão do que era a secretaria, não vou perder tempo com isso, alguns programas que a gente fez. Eu queria destacar algumas coisas. A apresentação é longa, eu não pretendo fazer ela toda com vocês, até para a gente poder bater um pouco de papo. Antes que o ex-secretário apresente tudo, eu vou falar uma coisa que ele disse a mim quando eu falei que iria convidá-lo. Ele falou, pode me convidar que eu conto tudo. Então, nós estamos esperando que ele conte tudo agora, por favor. Obrigado, Pela. E o que eu não contar aqui, vocês perguntarem, eu também falo, pô. E o que eu puder não falar, eu vou falar, não posso falar. Até de futebol também, que fui presidente do São Bento de Sorocaba também, podemos falar de futebol também. Brincadeira à parte. Quando eu assumi e eu comecei a ver o impacto que traria as nossas ações nas pessoas, eu comecei a fazer uma conta e falei, vamos tentar chegar em 1 milhão de pessoas, de alguma forma, atendida nas nossas ações. E nós conseguimos chegar nesse número. Deu um pouquinho mais de 1 milhão, e em vários programas que a gente fez e que a gente construiu, ele impactou a vida de 1 milhão de pessoas. Pode parecer um número assim grande quando a gente olha, mas quando a gente vai na casa das pessoas, eu fiz muito isso, de visitar a casa das pessoas, Pela, porque cada uma dessas pessoas tem um endereço, tem uma história, tem uma vida. Então, quando eu olho ali cada um desses programas, já começa a vir na minha cabeça as visitas que eu fiz, as casas que eu visitei e o impacto que isso trouxe na vida de cada uma dessas pessoas. Então, foi um ciclo de 4 anos de muita intensidade, eu diria, emocional. Não só de trabalho, mas de muita emoção. Pelo impacto que uma decisão que você toma, e durante o dia a gente toma diversas decisões, na área pública, isso traz um impacto gigante na vida das pessoas. E aí é um número que a gente, separando programa por programa, a gente buscou impactar, chegando em 1 milhão de pessoas em alguma ação da Secretaria da Habitação, que é, na verdade, casa ou título de propriedade, no caso de regularização fundiária. Eu separei aqui, em alguns programas, onde a gente fez, ele deve ter um delay, eu acho, né? Na hora que se aperta. Eu apertei uma vez, não quero apertar 2. Nós criamos, eu busquei trazer
para a secretaria, vou falar um pouco mais perto do microfone, talvez seja um pouco isso também, mas eu criei um programa, esse foi o programa maior que a gente fez, que chamou Nossa Casa, trazendo a experiência, na verdade, da área privada para a área pública, pensando também até como empresário, nós fizemos isso. E vale registrar também aqui o apoio total e integral que eu sempre tive do Rodrigo, vice-governador à época e ex-secretário da Habitação, e depois o governador, e também do governador João Dória, que sempre deram para mim autonomia na tomada de decisão, de ideias novas, de programas novos e tudo mais. E dentro desse programa Nossa Casa, a gente dividiu em alguns blocos. O Nossa Casa CDHU, o Nossa Casa Apoio e o Nossa Casa Preço Social. Vocês podem ver a quantidade de municípios impactados em vários... Você falou do som de novo, Gil? Tá. Veja aí, Valéria. Como é que é? Vê se tem condições de melhorar, que já houve 2 ou 3 pedidos de melhora aqui. O pessoal aqui está tentando fazer as alterações necessárias aí. Uma das coisas dentro da nossa casa, na CDHU, foi dividir as obras para poder dar mais celeridade, trazendo empresas específicas para cada uma delas. E assim a gente fez mudando um pouquinho o modelo de contratação na CDHU. Eu queria destacar, na verdade, 2 outras modalidades do Nossa Casa, que eu já apertei o botão, daqui a pouco ele vira a tela, que é a Nossa Casa Apoio. Será que é melhor vocês mudarem ou eu mudar aqui? Tá. Esse modelo, eu convenci o Meirelles, à época, que era secretário da Fazenda, que o subsídio, um abraço também para o João Crestana, ex-presidente do Secov também, eu convenci o Meirelles que o subsídio que a gente dava no programa, o programa Nossa Casa Apoio, é um programa de subsídio que complementa o subsídio federal, do Minha Casa Minha Vida. Então, eu mostrei ali para o Meirelles que todo o recurso que a gente dava de subsídio viabilizava mais construções, mais obras, e o recurso que a gente dava voltava para o Estado em imposto. Ou seja, a gente dava um recurso, mas o ciclo virtuoso desse recurso trazia de volta e a gente gerava mais emprego, fomentava mais a construção, atendia mais famílias. E com isso, ele foi abrindo o cofre para a gente poder fazer isso mais e mais. Nós temos bastante atendimento habitacional nesse modelo de subsídios que a Nossa Casa apoia, ajudando muitas famílias também num programa complementar. Tá, eu falei um pouco mais perto, vou tentar melhorar, talvez tenha piorado. O pessoal fala para a gente se melhora falar um pouco mais longe ou piora falar um pouco mais longe. Falando de futebol, a gente está vendo na tela aqui que tem alguém ali com um símbolo do Palmeiras atrás. Não dá nem para falar nada, porque ganha tudo o Palmeiras agora. Ele está ali comemorando ali, porque ganha tudo o Palmeiras. Eu sou corintiano, eu estou desistindo. Hoje vai ser duro com o Remo que nós vamos jogar ali. Eu estou com medo louco, acho que eu vou dormir às 9h25 hoje. Mas brincadeiras à parte, então o objetivo desse programa é subsidiar, ajudar, às vezes falta um pouquinho para a pessoa poder comprar a casa própria. Isso aqui é parceria com a iniciativa privada, em vários municípios, e a Secretaria continuou fazendo isso nesse início de gestão. E essa foi a grande mudança que a gente implementou, onde a gente trouxe uma parceria privada, ou seja, a gente pegou terrenos bem localizados das prefeituras, em área nacional ou não, e oferece isso para a iniciativa privada, como se fosse o privado, o terrenista hoje de uma incorporadora. O incorporador olha ali, esse terreno é bom, vamos fazer uma proposta aqui e dar um pouco para o dono do terreno. Eu fiz isso no público e está dando certo. Nós já fizemos isso em Jaguariúna, em Cravinhos. Hoje eu tenho a informação que está acontecendo a licitação lá em São Bernardo do Campo. Enfim, nós temos isso em 32 municípios. E o que a gente fazia? Pegava o terreno, Gil, e olhava sob a ótica ambiental, para ver se não tinha restrição ambiental, com um olhar de empreendedor, uma equipe técnica fazendo isso. A gente olhava com advogados sob a ótica legal, se não tinha algum problema, e principalmente com a ótica comercial, se era viável comercialmente. Então, todos esses terrenos que nós localizamos nesse período, dentro desse arcabouço, dentro dessa estrutura legal, são terrenos viáveis comercialmente,
ambientalmente e legalmente. E abre aí a proposta numa licitação para as empresas privadas oferecerem um percentual do conjunto habitacional ou do empreendimento num preço mais baixo. Com isso, a gente aproveita terreno subutilizado público municipal ou até público estadual, traz a iniciativa privada para fazer o empreendimento, faz um uso equilibrado, ou seja, tem várias rendas dentro do mesmo empreendimento. A empresa pode também fazer uso comercial, ou seja, a gente traz o conhecimento urbanístico para a área pública. Não é uma ação, mas é uma ação adicional num cardápio de ações ou de programas que nós fizemos na Secretaria. Dentro dessa ação, são mais 12 mil unidades programadas que nós fizemos nessa gestão e alavancando outras tantas para que possa dar continuidade. O secretário Marcelo tem dado continuidade nesse programa, as empresas continuam participando e a gente busca com isso, Pela, dar também uma ação adicional, uma ação complementar, uma atividade nova também de atendimento habitacional. E está indo muito bem o programa dentro dessa modalidade preço social. Tem algumas imagens que a gente coloca ali. E o Casa Paulista, que é o conjunto do que a gente colocou ali, do apoio, que eu comentei do subsídio para vocês, e outras parcerias que a gente possa fazer, e um volume significativo de recursos e muitas obras entregues, inclusive também aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana, algumas dessas, inclusive, que começaram na gestão anterior à minha ainda, o Rodrigo, secretário, ou seja, os ciclos são longos e certamente o atual secretário está entregando ainda a obra que nós começamos lá atrás e assim a coisa funciona. É importante a gente fazer parte de um processo, como é uma entidade de classe, como a gente faz, Gil, a gente coloca mais um tijolinho, a gente faz mais uma ação e é importante quando a gente tem esse modelo em que não há suspensão ou paralisação, existe uma continuidade sem continuismo, ou seja, cada um coloca a sua forma de fazer, mas dando continuidade nos programas, e o Estado de São Paulo tem a sorte de ter isso. Esse é um programa que eu tenho um carinho muito especial, porque se eu conseguir fazer a concepção do programa, a estruturação do programa, o projeto, a licitação e a entrega de vários deles. No passado, o Estado de São Paulo fazia um programa chamado Vila Dignidade. Ele é um programa que atende os idosos também em vulnerabilidade social. Eu fui lá para Jundiaí, junto com o prefeito Luiz Fernando, e fui visitar sem combinar, um desses conjuntos e conversei, isso lá no comecinho da gestão, e conversei com os velhinhos que moravam lá, velhinhos independentes, e falei, como é que é? Como é que funciona? O que você gosta? O que você não gosta? Fiz uma pesquisa de campo com quem vive no conjunto. E o que eu voltei de lá? No dia seguinte, chamei a equipe técnica da CDHU e falei, vamos dar uma repaginada nesse programa e vamos mudar o nome, o conceito, a estruturação e o projeto desse programa e vamos relançar. Fiz exatamente isso. Levei para o governador batizou a época do Vida Longa, o programa, e a gente fez esse novo projeto. Qual era a ideia? A ideia era diminuir um pouco a área privativa de cada um desses conjuntos e aumentar, na mesma proporção, a área compartilhada. Trazendo um pouco da experiência, Pela, de vários eventos que eu fiz no Secov, com a longevidade, ou seja, isso é um programa que existe no mundo, quando a gente olha, e de todos os padrões, alta renda e de baixa renda, mas é uma demanda habitacional e é uma oportunidade não só para a iniciativa privada, mas uma necessidade também para o poder público atender. População idosa cada vez maior e idosos que têm independência, não são idosos doentes. E esse programa busca atender justamente isso, idoso em vulnerabilidade social e que não tem a família para cuidar. É um equipamento público, a gente faz ali de 20 a 28 unidades no máximo, e a gente buscou fazer, então, ali, uma horta comunitária, uma pista de caminhada, academia ao ar livre, espaço gourmet, área para cozinha compartilhada, lavanderia, casas com geladeira, com fogão, com armário, com cama, pronta a casa para ele morar, mas não é dele, ele não paga a prestação, e se ele fica doente depois, ou por alguma razão ele tem dificuldade, ou até falece, abre o espaço para outra pessoa entrar, e a prefeitura faz a seleção na área social, junto com o Estado, para colocar uma nova pessoa para morar lá. E às vezes acaba tendo até casamento, porque você tem um idoso masculino sozinho, uma idosa feminina sozinha, eles acabam convivendo, acaba até abrindo espaço para uma nova casa, porque eles vão morar juntos e abre espaço para uma outra casa até. Então é interessante porque isso daí, nós entregamos esses 4 na nossa gestão ainda, São Roque, Bauru, Barretos e Bastos, mas no início do ano já estava quase pronto
O secretário novo já entregou, se não me engano, Tietê, já entregou também Bragança, Bragança Paulista, e tantas essas outras que estão no mapa já estão em construção, talvez até algumas outras já foram entregues também, eu não tenho informação. Mas esse é um programa, Anélio, que é bacana porque nós, quando você, cada um desses daí parece que é um filho da gente, mas tem um filho que você, desde o início, ele é seu. Tem filho que você criou já um pouco grande, também vale. Mas tem filho que você fez a concepção e você criou e ele ficou grande. E esse é um dos filhos que a gente fez. Aqui tem alguns exemplos aqui, não só da casa ou da imagem do condomínio, mas que a gente fez aí a felicidade que é com os idosos quando eles recebem a chave da casa própria. Esse também eu não consegui entregar. Me programei para ficar aqui até às 11, tá, Pela? Daí a gente abre um pouco o debate. Estou administrando o meu tempo aqui. Tá bom assim? Tá bom. Ok. Nós vamos até meio. Tá. Depois a gente pode debater um pouquinho, tá, para não ficar uma coisa mais... Estou tentando aqui falar de futebol para dar uma quebrada, né, para não ficar uma coisa muito maçante. Entre futebol e casa, você se tornou também casamenteiro. No Vida Longa. Pois é. É verdade mesmo. E tem uma... estímulo a isso. Eu ensinava os idosos ali, Gil, que eu aprendi nos eventos do Secov, que você, tem idoso que não quer interagir. Então, ele fica com a porta fechada. Se ele quer receber visita, eu falava, ó, se você quer receber visita, deixa a porta aberta e fica dentro. Se alguém quiser entrar, você está receptivo. Se você quiser muito, fica na varanda, porque daí você... E assim, isso é uma coisa que acontece nos conjuntos habitacionais de idosos no mundo. É até uma orientação que eles fazem isso. Eu faço até no meu condomínio. Hoje eu moro sozinho, me separei, moro sozinho. Então, quando eu estou afim de ter algum visitante, algum amigo, eu deixo a porta da minha casa aberta também. Mas e quando entra alguém ali para bater um pouco de papo, também funciona. Funciona. Mas brincadeiras à parte, esse é um outro programa que choca. Quando a gente vai como turista para o litoral, a gente vai para a praia, toma uma Coca-Cola, uma cerveja ou uma caipirinha, depende do gosto de cada um. Quando eu ia como representante de entidade de classe, como presidente do Secov, eu ia na orla e via os empreendimentos. Visitava ali a imprensa, fazia palestras ali para os empresários, ali na orla. Quando você vai como secretário, você para, na verdade, no morro. Você para onde está o problema da população mais carente. E aí que eu vivi uma experiência que eu não sei se algum de vocês já foi, mas é visitar as palafitas da Baixada Santista. Eu não conheço um lugar pior, e olha que eu conheço muito a periferia aqui de São Paulo, do interior, eu conheço isso desde a época do meu pai ainda candidato político, visitando ali as periferias, como secretário, como empreendedor imobiliário, mas olha que você vai como secretário nas palafitas e você olha, aqui está invertido, eu vou um pouco para frente, depois eu volto para trás. Mas olha que você olha essas fotos de baixo, onde você vê o mangue, e você vê ali o lixo com cobra, com rato, esgoto a céu aberto e as pessoas morando no barraco. E eu andei ali no meio, Pela, de todas elas. Eu fui entregar um conjunto no começo da gestão no bairro São Manuel, ali em Santos, e daí eu conheci esse casal de baixo, aí, se eu não me engano, acho que é Miriam e Heraldo, se eu não me engano o nome deles. Veio agora na cabeça? Deve ser, veio rápido na cabeça o nome. É Miriam e Heraldo. Eles receberam a chave nova do conjunto. Eu conversando com eles e tal, a gente mora nas palafitas. Eu falei, posso visitar? E ali eu fui visitar com o Maurício, que é o presidente da Coab de Santos. Ele me levou a visitar a primeira vez as palafitas e eu fiquei chocado com tanta pobreza e tanta dificuldade que é. E eu até convido um dia vocês olharem isso. Pode ser até pelo Google, mas ela choca a gente, Gil. Choca a gente. E a hora que eu levei, e daí eu falei, nós temos que fazer um programa para isso. Chamei o Reinaldo Iapequino, estava na CDHU, e ele continua como presidente da CDHU hoje, o Reinaldo Iapequino, é um craque nesse tema, em política pública, ele sabe fazer estruturação, ele é uma pessoa mais de back-office, uma pessoa de mais de escritório, de estruturação, mas sabe tudo. Eu falei, Reinaldo, nós temos que estruturar um programa para atender essas famílias das palafitas de Santos, Cubatão, São Vicente, Praia Grande e Guarujá. Chamei os prefeitos para entender um pouco melhor deles, estruturamos o programa, levei para o governador, o João falou assim, Flávio, eu conheço, fui lá na eleição, eu tenho interesse e vontade política da gente evoluir esse projeto. E assim a gente fez.
Nós fomos para lá, estruturamos os projetos, chamei os prefeitos, encontramos terreno, fizemos o projeto, estruturamos, e o governador destinou, na época, 600 milhões de reais só para essa ação, para que a gente pudesse estruturar nesses municípios programas, e ele está acontecendo. Vocês viram na imagem de trás ali o prédio já quase pronto, eu acho que deve ser entregue no primeiro semestre ainda desse ano, a primeira construção lá em Santos, dentro de projeto, licitação, estruturação, e algumas remoções dessas famílias para receber o aluguel social e morarem nesse projeto, já está acontecendo também. Isso aqui foi dos projetos que eu acho que que trouxe maior impacto na vida dessas pessoas de lá da Baixada Santista. Uma outra coisa importante é esse modelo, e são várias ações, não dá para a gente resolver o problema da habitação com um programa. Tem várias ações, Pela, que a gente faz, e o conjunto, para cada um deles, resolve. O Estado hoje paga para 11 mil famílias o aluguel social, ou seja, pessoas que tiveram problemas na família, de deslizamento, tiveram remoções para algumas obras de infraestrutura, enfim, cada um tem a sua história. Mas o Estado paga para 11 mil famílias o aluguel social. E essas famílias recebem lá os 400, 500 reais, não resolve a vida delas, porque elas não conseguem, muitas vezes, alugar por esse valor, e o Estado fica pagando uma fortuna e não resolve o problema. O que a gente fez? Nós estruturamos um chamamento, trazendo empreendimentos que estavam pronto para fazer. À época, o governo federal suspendeu todos os programas Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é para atender a população de mais baixa renda, e daí a gente não tinha para atender nem algumas entidades e movimentos sociais, aqueles que não invadem terra, tem muitos movimentos sociais do bem, tem aqueles movimentos sociais que são os invasores e para eles têm um outro tratamento, mas tem muitos movimentos sociais que são do bem. O primeiro que está em cima ali, de barba branca grande ali, é o Rosalvo. O Rosalvo é um movimento social e é um cara do bem, nunca invadiu um terreno. Ele traz as famílias, ele faz o trabalho dele. Então, tem muitos desses movimentos sociais. Tem mais de 200 no estado de São Paulo, movimentos sociais. Então, nós estruturamos um programa para atender essas famílias e quem recebia o aluguel social. Deu uma peneirada também, porque às vezes tinha família que estava aqui, estava recebendo em São Bernardo e em São Paulo. Então, a gente fez um sistema com todos os municípios da região metropolitana para unificar e economizamos também. Não está escrito aí, eu acho, chama CIBAN, para unificar e otimizar a tecnologia no pagamento desse aluguel social. E atendemos comprando empreendimentos, financiando, na verdade, o empreendimento para iniciativa privada e financiando esse empreendimento para família de mais baixa renda com subsídio. Então, um programa adicional deu também liquidez para muitas empresas que tinham projetos aprovados e não tinham funding do governo federal por falta do Minha Casa Minha Vida faixa 1. O Estado trouxe, financiou o empreendimento aqui e financia para a pessoa ali na hora de pagar. Então, estruturou, gira a economia, atende as empresas, atende as famílias. É um programa muito importante que está acontecendo ainda nessa na nova gestão. Um outro filho que nós concebemos e ele já virou realidade em muitos lugares, é esse Viver Melhor. Eu não sei se eu já comentei para alguns de vocês, mas a hora que a gente vai também em alguns lugares, a gente vê que a pessoa mora na favela, não quer sair de lá. Porque se a pessoa mora, você faz um prédio novo. Daí você a pessoa sai daqui, vai para o apartamento. O que acontecia muitas vezes com ela? Vende o apartamento e volta para a comunidade. E daí você não resolveu o problema, porque a pessoa está lá ainda. Nós identificamos várias dessas comunidades que são passíveis de serem regularizadas. Tem lugar que não dá para regularizar. Beira do córrego não dá para regularizar. A lei não permite. Mas tem lugar que dá para regularizar. Muitos, aliás. Então, nós fizemos isso. Nós identificamos nesses lugares todos que estão... eu fiz um teste ali na lado oeste do estado, mas o foco principal era a região metropolitana, no programa Viver Melhor. O que é esse programa? A gente pega áreas ou pessoas que moram nas favelas ou nas comunidades, aqui não é São Bernardo do Campo, aqui é Heliópolis, as duas, mas que moram nas comunidades e a gente faz uma reforma na casa deles. Em vez de fazer uma casa nova e gastar 150 mil reais, a gente gasta 10, 15, 20, regulariza a reforma e tira do déficit habitacional com 10, 15, 20, e não gastando 150. A gente reforma o banheiro, que é um problema do déficit habitacional, a gente faz instalação elétrica, hidráulica, torna a casa acessível. Essa pintura é só a fachada, o que importa não é a pintura, é o que está para dentro. Desculpe, aí é São Bernardo, sim. Não está errado, não. Aí é o DR de São Bernardo, ali é o DR de São Bernardo, quilômetro 19, a hora que você vem do litoral, se vocês subirem, se não me engano, é quilômetro 19 da rodovia Anchieta, do lado direito,
é o bairro do DR, que nasceu quando foi feita a Anchieta, mais de 50 anos atrás. E eles estavam lá desde essa época. Nós regularizamos o bairro e reformamos ali mais de 500 famílias no bairro do DR, onde a gente fez isso. Então, instalação elétrica, hidráulica, a gente vê alguma coisa assim, ó. Instalação elétrica, hidráulica, banheiro, forro ou laje, janela. Às vezes você está naquele lugar que não tem ventilação, abre a janela, torna a habitabilidade. Esse é o tema, essa palavra, habitabilidade. Torna a casa habitável. E da hora que você vai lá e conversa com as pessoas, eu fui em muitos deles conhecer a realidade. O de cima ali que está o prefeito junto com o Rodrigo, foi em Paraisópolis também, nós começamos a fazer isso. Em Paraisópolis, em Heliópolis, ali Diadema também é na beira da Anchieta, um lugar que também é muito difícil. Essa casa aí, a família esqueci o nome dela agora, mas a mulher teve o filho com uma bala perdida, o filho ficou cadeirante com uma bala perdida ali. Então, na hora que você vai para essa realidade, você vê ali o que é a vida dessas pessoas na periferia, e a gente viveu isso muito de perto. Continua o programa. Esse de Diadema tem uma brincadeira, se é que é brincadeira, mas o netinho dela, eu cheguei ali para fazer o início da obra, o netinho dela estava com a camiseta do Santos. Eu falei, para que time você torce e tal? Eu falei, não, eu sou corintiano. Eu falei, mas você está com a camisa do Santos? É que eu não tenho outra, tio, só tenho essa. Eu falei, eu vou te dar uma camisa do Corinthians, então. Mas eu vou trazer quando estiver pronta a tua casa. E esse programa ele é bacana porque ele é rápido. Você não precisa fazer projeto, aprovar, registrar, licitar, construir. É rápido, porque você faz uma licitação grande, você tem ali a ata com vários itens para fazer, a equipe técnico-social da CDHU vai lá, mapeia, a empresa vem, contrata as pessoas da própria comunidade e faz uma reforma em 30, 60 dias, está pronto. Esse de Diadema não chega a mutirão porque a empresa ela faz isso, ou seja, não pega, mas é isso aí, patrocinado. Mas esse Diadema eu comprei e levei lá para ele. A camisetinha do Corinthians, quando entregou a casa, 90 dias, 3 meses, estava pronta a casa. Esse é de Diadema aí, ó. Dá para ver do lado esquerdo aqui. Essa é a casa lá do menininho que eu fui lá, esqueci o nome dele também agora, fugiu da minha cabeça. Mas, enfim, ele é um programa que reduz rapidamente o déficit habitacional, ele custa pouco para o Estado e tem um impacto social gigante. Gigante. E a hora que você vai lá e você vê, você vive, você fica muito feliz com o resultado rápido. Também fiz em Sorocaba, mas a gente fez isso em Piracicaba, em São Carlos, em Campinas, São José dos Campos, enfim, a gente fez isso praticamente em todas as regiões metropolitanas do estado de São Paulo, onde a gente fez. Aí a casa da Rejane morava num porão, não tinha janela a casa dela, eu fui visitar também ali Sorocaba, minha cidade. Então, isso a gente está fazendo em 17.500 casas, e teve um pouco de dilema, Pela, de fazer isso na região metropolitana, que você faz uma ação, porque Heliópolis é gigante, e ali a gente fez em 1.000. É muito. Mas não resolveu o problema de Heliópolis. Vai continuar, porque é muito grande. Heliópolis tem 200.000 pessoas. Então, você começa. Agora, a hora que você vai para uma cidade pequenininha, lá na região de Presidente Prudente, que tem um problema em 50, em Anhumas, não sei se tem alguém aí da região aí acompanhando a gente, mas você vai para Anhumas e você tem um problema com 50 famílias, você acaba com o problema na cidade. Então, eu tive um pouco de dilema se você é melhor fazer onde tem só um problema, você liquida o problema da favelização numa cidade pequena, ou se você ataca onde realmente existe o problema, numa região metropolitana de São Paulo. No final, eu acho que é melhor você atacar o problema maior onde existe, e a CDHU faz essas construções na periferia do estado, ou seja, nas cidades menores do estado, para poder fazer isso. Aqui também mais umas imagens de Diadema. Isso é só um exemplo interessante que eu fiz. Eu conheci um programa, esse projeto do Concreto Rosa, em que as mulheres fazem o trabalho. E a hora que você vai fazer a reforma na casa, tem muitas dificuldades. Imagina você, sai para trabalhar, a tua mulher grávida, numa casa pequenininha de um cômodo, numa favela, entra um funcionário de uma empresa para fazer a reforma enquanto a tua mulher está dentro da casa com o teu filho. Então, tiveram muitos problemas que aconteceram nesse processo todo, e as mulheres, elas têm menos problemas e têm um trabalho mais bem feito. Então, nós começamos esse trabalho de fazer a qualificação das mulheres da comunidade, ou seja, gera emprego na comunidade, qualificando as mulheres para que elas pudessem, depois desse trabalho, buscar trabalho também na construção, e fizer uma parceria com esse Concreto Rosa que faz exatamente isso. Então,
qualificou as mulheres para pintura, para acabamento, para sentar tijolo, para fazer todo o trabalho de construção. E a empresa contratava essas mulheres na comunidade para, depois de qualificada, elas já saíam com emprego. E muitas delas continuaram empregadas depois, porque eram boas, algumas nem tanto, mas foi um projeto interessante também, que eu acho que trouxe um resultado importante social, além de um trabalho melhor ainda na construção do programa Viver Melhor. Estou terminando aqui já, mas essa é uma outra ação que a gente fez nos conjuntos habitacionais, a gente ajuda ali a trazer um pouco mais de infraestrutura, ali numa quadra, uma pista de skate, uma praça, enfim, a gente pega alguns conjuntos e a gente faz alguma parceria com os municípios para fazer também esses programas que a gente chama de PEM, Programa de Melhorias, em vários lugares do estado. Esse vale uma atenção, tinham 50, cada sub-50, na verdade, em 15 municípios que estavam parados há quase 10 anos. Parado, a família já tinha sido selecionada, tinha expectativa, essa menininha é de Bofete, essa obra de Bofete, se não me engano, a menina não tinha nem nascido, essa pequenininha que está ali, e a mãe falou, olha, eu já fui selecionada para cá, estou esperando essa casa, está 10 anos parada, minha filha tem 7 ou 8, ela tem essa menininha, e ela, quando ela foi selecionada, a filha não tinha nem nascido ainda. E tinha um imbróglio jurídico, e aqui vale uma lembrança do Marangoni, que virou deputado federal e era meu secretário executivo. O Marangoni pegou esse projeto aí, eu falei, vamos, dei todo o apoio para ele, e ele conseguiu estruturar juridicamente para a gente poder retomar essas obras e cancelar e rescindir os contratos antigos que tinham com a Cobanza, com o Banco da China. Tinha um imbróglio que a coisa não andava, estava parado, e ninguém pegava aquele esqueleto do armário para resolver o problema. Nós pegamos esse esqueleto, conseguimos recurso adicional, porque não tinha em orçamento esse recurso, e não foi pouco dinheiro, porque a gente estava, muitas dessas obras, a empresa não quer entrar, sendo que outra fez a fundação, então foi difícil, mas enfim, nós conseguimos e nós já estamos entregando. Eu não consegui entregar, infelizmente, nenhum desses, mas o secretário novo já entregou 2 nesses primeiros 4 meses, desses 15 municípios, 585 imóveis que estavam paralisados há mais de 10 anos no interior do estado. Esse também é um trabalho interessante. A regularização fundiária é um problema muito sério que a gente tem, e não é só na população de baixa renda. Tem várias áreas de alto padrão que não tem escritura. A gente, quando vai, eu como empreendedor imobiliário, às vezes você vai num lugar, o cara não tem a escritura do imóvel. Não está regularizado aquilo ali, por várias razões. Empreendimentos de alto padrão, mas muito também na periferia. Eu acho que nós temos hoje de 30% a 40% do Brasil sem estar regularizado. Na hora que a gente vai para a população de baixa renda, e aqui vem de várias, desde um loteamento que foi vendido de maneira irregular, até de uma ocupação, de uma invasão de 30 a 40 anos atrás, que já está consolidada, aquela do DR, por exemplo, ali que a gente falou agora aqui de São Bernardo, até, enfim, tem várias raízes o problema. Mas o problema é que a pessoa mora lá, está consolidado e ela não tem o documento. E ela não tendo o documento, ela não tem incentivo para deixar a casa arrumada, ela não consegue passar essa casa para o filho, para os herdeiros, ela não pode vender, ela não pode ter crédito imobiliário, não pode ter financiamento bancário, ela não paga IPTU, não paga ITCMD, não paga imposto de renda, não paga ITBI, ou seja, está no limbo. Custa mais ou menos R$ 1.500 para fazer uma regularização fundiária na média. Alguns custam um pouquinho mais caro, outros um pouquinho mais barato, mas custa R$ 1.500. Em 2016 ou 2017, eu estava na presidência do Secov, Bruno Araújo era ministro das cidades, e ele pegou esse tema para fazer uma repaginação, uma modernização na lei de regularização fundiária. O Laí Carrembu, que foi secretário da Habitação, muitos de vocês conhecem, o Laí gosta desse tema e ajudou muito o Bruno a fazer isso tudo, e eu no Secov dei apoio para o Laí para que ele pudesse fazer esse trabalho de ajudar na legislação que virou a 13.465. A lei anterior, curiosamente, foi até meu pai que foi o relator. Meu pai, quando foi deputado, fez a lei ali de regularização fundiária junto com outra legislação de loteamento, e o Lula, à época presidente, separou do texto do projeto de lei, se não me engano, 3057, e pegou todo o capítulo da regularização fundiária desse PL, que meu pai era relator, e virou a lei, se não me engano, 10.977.
mas ela já estava obsoleta. O Bruno veio e repaginou com a 13.465. E essa legislação nova, ela possibilitou o Estado de São Paulo tem essa estrutura melhor do Brasil, melhor que o Brasil, inclusive, para fazer a regularização. O Estado inteiro tinha feito, na história inteira dele, 38 mil entregas de título. Nós chegamos em 100 mil praticamente, em 4 anos. E nós colocamos dinheiro. E esse foi um outro argumento que eu usei também com o Meirelles à época. Falei, Meirelles, a gente vai gastar R$ 1.500. Nós vamos trazer esse cara para a legalidade, ele vai pagar ITBI, ele vai pagar imposto de renda, ele vai pagar ITCMD. Claro que cada um vai para o município, vai para o estado, eu sei disso, mas se a gente pensar como um todo, trazendo para a legalidade, é o mesmo argumento para o cartório, porque o cartório faz isso de graça. Então o cartório fica meio reticente de ter que fazer, tanto que na época que eu saí tinha ainda 20 mil para o cartório liberar. E todo dia entrava mais no cartório e saía alguns do cartório. Mas eu falava para o cartorário, é o primeiro que você vai fazer de graça. O cara vai fazer ali um financiamento bancário, vai ter que fazer um registro, uma verbação, ele vai dar isso aqui de garantia, ele vai passar para o filho, vai fazer outras movimentações, que você vai ganhar mais 50, mais 100, mais 200. Então, conseguimos convencer alguns dos cartórios, e aqui vale uma lembrança da ARISP, que é a Associação dos Registradores, o Flaviano, que me ajudou muito na conscientização dos cartórios e registros do Estado de São Paulo. E assim a gente fez quase 100 mil entregas de título, e vocês não fazem ideia como isso impacta na vida da pessoa. A pessoa pega aquela pastinha, tem uma foto ali, não sei se tem mais alguma foto, mas pega uma pastinha e aquilo ali, a pessoa chora. Porque às vezes o pai morreu esperando ter o documento da casa e não teve. Eu fui no município de Quadra, não sei quem conhece Quadra, ali na Castelo Branco, acho que fica no 180, 190, um pouquinho depois de Tatuí, e município de Quadra, eu fui visitar uma senhora na pandemia ainda, de máscara e tal. 70 anos ela morava na casa. Nós fomos levar para ela ali a pasta. Ela estava viva ainda, tinha perto de 90. 70 anos lá. Então, é uma coisa que choca e custa tão pouco para fazer. O Estado tem uma estrutura para fazer que ensinou outros estados e acabou até ajudando o governo federal a fazer também um trabalho nessa linha, mas não conseguiram ainda chegar no programa que é o Cidade Legal, que tem uma equipe técnica muito boa e conseguiu fazer isso com pouco recurso comparado com o impacto que traz essa ação de regularização fundiária, e é repleto de emoção. Aí tem algumas fotos só, mas vocês não fazem ideia como é emocionante. CDHU tinha 100 mil imóveis irregulares ainda, quando eu assumi. Nós conseguimos resolver 40, ainda falta 60. Na época, lá para trás, o que acontecia? Não aprovava, não registrava, pega aqui para projeto, desenha, licita, contrata e começa a obra. Então, tinha algumas dificuldades no passado, mudava a lei, não conseguia mais aprovar, registrar, enfim, tinham alguns problemas que vêm lá de trás. Lá de trás. A gente conseguiu resolver uma parte significativa e nós estamos trabalhando, eles continuam trabalhando ainda para poder fazer essa celerização, essa regularização. Aqui é o modelo da PPP, que foi feita no centro também, agora já chegou no meu horário que eu tinha me programado, mas aqui é um modelo interessante, aqui no centro de São Paulo, mais de 3 mil unidades, tem um conceito urbanístico interessante, que o térreo é fachada ativa, para que possa ter ali comércio, enfim, mas ainda carece de uma melhora do entorno do centro de São Paulo. A Associação Comercial tem essa bandeira forte e trabalha junto, mas eu, na gestão, uma das grandes dificuldades que a gente tinha era com o próprio Ministério Público e os conflitos todos que tem, cada um tendo um entendimento, mas o fato é que esse conflito leva a gente a ter mais dificuldade de conseguir resolver o problema, e aqui vocês sabem muito bem do que eu estou falando, até porque vocês têm, o Alfredo tinha muito essa bandeira, e a equipe inteira, a estrutura, a diretoria da Associação Comercial tem muito essa bandeira também. O Estado contribuiu com isso. Tem algumas ações que a gente fez, não vamos entrar nesse tema. Graproab também eu busquei, como empreendedor, fazer algumas ações de desburocratização, de digitalização, acelerar o processo, sempre com o Caio Portugal, que é o presidente da Elo, me ajudando nisso tudo. O Laci, que é o presidente do Graproab, que está lá já há várias gestões, continua na presidência do Graproab. O Graproab é um órgão colegiado que aprova os projetos habitacionais do Estado de São Paulo, e esse órgão congrega ali vários outros órgãos do Estado para bater o carimbo na aprovação de um projeto. A gente modernizou, tirou órgão que não precisava, enfim, ainda tem dificuldade,
em algumas áreas do governo do Estado para poder tornar isso mais rápido, mais célere. Mas eu tentei fazer ali o máximo que eu pude, o possível, para tentar melhorar um pouco mais. Vou dar um exemplo para vocês. O GRAPROAB, quando você protocola um projeto, o GRAPROAB carimba ali e fala, daqui a 60 dias você volta para pegar o projeto aprovado, deferido ou indeferido. Daí eu fiz um novo decreto. Quem tinha feito o outro decreto era o Laí, que foi secretário da Habitação, também loteador, fez isso em 2007, 2008. Quando eu cheguei, eu falei, eu quero fazer um decreto novo, melhorar, e pedi para o Laci, trabalha para mim num decreto com o objetivo de desburocratizar, de melhorar o processo, os ritos, e diminuir esse tempo de 60, agilizar. Diminui o prazo que o GRAPROAB tem para aprovar de 60 para 30. Vamos mostrar para o mercado que a gente está disposto a acelerar o processo. Ele falou, vai ser difícil, mete aí, Laci, falei para ele. Ele colocou 30, transitou entre os órgãos do governo, obviamente, e daí a CETESB falou assim, não vamos conseguir entregar em 30. E daí eu comecei, como sangue libanês, a negociar. Falei, tá bom, então vamos 40. Ah, não, tem que ser 60. Falei, faz um favor para mim, coloca 59, só para a gente sinalizar a boa vontade do Estado em melhorar e tornar mais eficiente. Não consegui, cara. Não consegui. Então, manteve o decreto em 60, mas eu tentei até sinalizar uma tentativa de mostrar que a gente pode ser um dia mais rápido. Vamos colocar 59. Daqui a tantos anos alguém vai colocar 58. Vamos tornar. Não consegui, mas isso aqui é só uma... Não vale para a manchete do jornal, não vale para a manchete. É só um comentário pequenininho de baixa renda, de rodapé. Aqui também é uma ação que a gente fez para melhorar um pouco a possibilidade das pessoas pagarem dentro da CDHU, atendimento que a gente faz também para os índios e tal, e quilombolas. É pequeno, mas é um impacto também importante em algumas áreas para trabalhar na melhoria. Aqui um resumo também dos números para frente, ou seja, o que está sendo feito ainda para frente. E esse foi um resumo aqui que eu preparei para falar para você. Ainda está como secretário, porque eu aproveitei a apresentação que eu tinha. Hoje eu não tenho ninguém para me ajudar nisso, eu tenho que fazer meu sozinho, não sei mexer muito bem ainda, mas eu aproveitei essa apresentação que eu tinha no final do ano para compartilhar com vocês um resumo do trabalho que a gente fez, agradecendo mais uma vez a oportunidade de poder contar um pouquinho para os amigos aqui presencialmente e outros tantos que estão acompanhando a gente, acompanharam a gente de maneira virtual. Um abraço especial para o palmeirense também lá, e tomara que no fim de semana ele não ganhe do nosso Corinthians, que vai jogar de muito, que ganha de pouco só, né? Mas brincadeira à parte, agradecer cada um de vocês aqui pela oportunidade de estar junto com vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui mais uma vez nessa tão importante casa do Estado de São Paulo. Obrigado. Muito obrigado ao nosso sempre secretário Flávio Amoli pela sua importante palestra e contribuição aqui para que nós possamos entender um pouco mais do que foram os 4 anos do governo passado. Com a palavra, o senhor presidente coordenador da CPU, Antônio Carlos Pella, e depois a gente vai fazer o nosso bate-papo. Por favor, Pella. Secretário Flávio, muito obrigado por suas colocações. Eu sabia da tua criatividade, eu conheci, mas não sabia de todos esses programas, todos esses nomes que você criou, atendendo a população do estado de São Paulo nas mais diferentes faixas. Gostei muito da questão dos velhinhos que vão morar ali, eu não sabia disso, é uma criatividade muito grande, eu parabenizo a você, parabenizo ao governador da época, o João, parabenizo a todos que estiveram lá por essa criatividade e essa possibilidade de fazer um atendimento realmente a todos os necessitados. Fiquei bastante sensibilizado com a questão daqueles que moram nas palafitas. Conheci superficialmente essa situação, é trágica. E o pior é que tem muito no Brasil, em todo esses Brasis que nós temos, tem muitos nessa situação. E, oxalá, nós tenhamos outros secretários em outros estados que tenham essa criatividade para que a gente possa
realmente atender e colocar uma vida digna, um resgate à vida de todos aqueles brasileiros, com habitação, com saneamento, com tudo isso. Às vezes tem alguma distorção nisso que é colocado, mas eu acho que esse é o objetivo. Você citou o secretário Branco. Realmente nós o conhecemos, já está em nossa lista para fazer um convite a ele para vir aqui, para debater conosco e mostrar a continuidade no serviço que você iniciou dentro disto aqui. Então, isso está dentro das nossas próximas reuniões. O secretário Branco, sem dúvida nenhuma, estará aqui. Você ainda falou do Ministério Público, ele continua sendo um problema sempre. Nós aqui na Associação Comercial também, todos conhecem aqui os problemas que a gente vive com o Ministério Público. Mas a gente tem que superar esse tipo de problema, tem que superar isso tudo e, afinal, levar aquilo que nós temos interesse para frente, para tocar. E você tocou ainda um outro problema de regularização fundiária. Eu vou contar uma coisa que você também deve ter. Eu, no meu escritório, eu tenho uma gaveta ali de contratos imóveis que eu já entreguei, muito antigos, e não são pessoas de baixa renda, não, são até pessoas de alta renda, que simplesmente não passaram escritura. Você sabe da responsabilidade do incorporador em notificar as pessoas, o comprador, etc., para passar escritura. E, realmente, aqueles todos que trabalham com incorporação imobiliária, eu já não trabalho mais, hoje eu já parei isso, mas aqueles que trabalham com incorporação imobiliária conhecem isso, que entregam um imóvel, o comprador tem um prazo para passar a escritura e não passa. De vez em quando, eu estou lá no escritório, eu recebo um telefonema ou recebo alguma coisa nesse sentido pedindo a escritura. Eu falo, meu amigo, não é nossa responsabilidade, tenho que ir nessa gaveta buscar lá aqueles contratos para poder fazer uma escritura, às vezes muito tempo depois. Não é responsabilidade. E agora, falando de gente que tem conhecimento, que conhece as regras e que tem competência política, não competência econômica para poder fazer. Acho que é do brasileiro isso, eu não sei direito, não posso classificar, mas é isso que a gente sente. Mas, Flávio, muito obrigado pelas suas colocações. Eu acho que você colocou a nós aqui da Associação Comercial uma figura muito interessante daquilo que é habitação no estado de São Paulo. Tenho certeza que, quando nós trouxermos o Branco aqui, o Marcelo Branco, ele vai apresentar a gente alguma coisa de continuidade a isto aqui. Senhores, está aberto a pergunta para aqueles que tiverem vontade de fazer qualquer pergunta. Já temos aqui, já. Já tem? Já temos Nego, inscritos por favor, aqui. também aos virtuais, eventualmente. Isso. Então, nós vamos começar exatamente pelos virtuais. Então, vou dar a palavra ao Manaus. Por favor, Manaus. Sem áudio. Abrir seu... E agora, estão me ouvindo? Tudo bem? Estou sendo ouvido? Sim. Está sendo ouvido. Perfeito. Olha, eu queria parabenizar a Associação Comercial. Em nome da associação, eu faço elogio ao PELA, né, e à CPU de ter tido a ideia de trazer o ex-secretário. O PELA e a Associação Comercial já me conhecem há muito tempo, pela colaboração que eu tenho com a CPU. E devo dizer, seu secretário... Quando eu estava sem barba, agora com barba não conheço ainda. Com barba e gripado, viu, Pela? Com barba e gripado ainda. Então, eu queria parabenizar o secretário. Não vai ser uma parabenização protocolar, né? Dificilmente a associação se vale disso, e eu sigo nesse espírito. Falar em continuidade é música para os ouvidos de profissionais como eu, que sempre trabalhei com habitação, com a CDHU, trabalhei dentro da CDHU. A minha empresa tem colaborado muito
na regularização fundiária e sou testemunha da qualidade da equipe que nós tivemos na última gestão, uma equipe muito bem formada, técnica e empenhada, e que realmente deu condição de trabalho às empresas que colaboram com a CDHU, com resultados maravilhosos. E chegar aqui, eu vi você elogiando o Marcelo Branco, que eu também conheço, e dar esse espírito de continuidade, você não precisa falar mais nada. O senhor já tem o maior respeito da minha parte. A única coisa que eu queria perguntar ao senhor, ao final da sua gestão, se você teria algum recado de continuidade ao Marcelo Branco e qual era o ponto mais importante da sua gestão, nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, Manaus. Obrigado pelas palavras. Eu tenho tido contato com ele no final. A gente fez uma transição tranquila, embora curta, até porque a nomeação dele acabou acontecendo no finalzinho do ano passado, mas uma transição que foi tranquila e com a equipe também do Secov, que participou muito. Aqui vale a gente lembrar do Cláudio Bernardes, vale lembrar do Lair Krahenbuhl, que também participou. Enfim, algumas pessoas importantes do setor que participaram desse grupo de transição, junto com o Tarcísio, junto comigo, o próprio Marcelo. Então, é claro que ele vai dar o tom dele na gestão, e é natural. Eu também fiz isso numa continuidade do Rodrigo. O Rodrigo, que foi secretário, vice-governador, eu dei continuidade no trabalho dele com a minha pitada, sempre com o apoio dele. Então, isso é importante. Vou estar com ele hoje à tarde. Eu tenho mais uma agenda hoje presencial. Vou sair daqui, vou para a secretaria, fazer uma visita para ele. Então, a gente tenho buscado ficar não muito longe, mas também não muito perto, para não. Enfim, a equipe continua, boa parte da equipe que eu deixei no final do ano passado continua com ele, ou seja, os técnicos, como foi citado pelo Manaus, continuam lá. A hora que a gente olha a estrutura da CDHU, a estrutura da secretaria em cada um dos programas, continuam lá. Então, eu acho que eu tenho tido esse contato, Manaus, com ele, e ele tem dado o toque dele. Ele fez uma coisa que eu não consegui fazer, e ele fez no comecinho, mudar o nome da secretaria. Eu levei essa proposta, não consegui mudar pela burocracia interna, que é mudar a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Ele conseguiu fazer isso numa canetada no começo da gestão. Eu, como levei a ideia depois, a burocracia do Estado, e eu não imaginava que era tão difícil assim, mudar o nome da secretaria, vocês não fazem ideia, e eu não consegui ainda. O pior é isso. Eu tinha a aprovação do governador. Quando eu levei essa ideia para o João falou assim: Flávio, ótima ideia, vou aumentar o custo. Falei: no momento, nada de custo, João, vou usar a estrutura. Falei: então tá bom, se não vai aumentar custo, pode fazer. Não consegui fazer, porque o objetivo de uma secretaria que tem o tema de desenvolvimento urbano, para mim, um dos objetivos principais é ajudar os municípios que são menores, com apoio de técnicos do Estado e legitimados na estrutura do escopo de trabalho da secretaria, a fazer um plano diretor, um zoneamento, um planejamento urbano melhor. Não consegui fazer oficialmente, acabei ajudando o que eu pude, mas isso vale também, que é um dos temas que o Marcelo tem trabalhado, que é trazer esse desenvolvimento urbano, e daí na estruturação da secretaria nova, as agências metropolitanas que são responsáveis pelo PDUI de cada uma das regiões metropolitanas, saiu da antiga Secretaria de Desenvolvimento Regional e veio para a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Então, é um tema importante também, que ele tem colocado como prioridade, pelo que eu tenho visto, o trabalho dele, que é o planejamento urbano, que eu acho que tem uma relação direta com a habitação. Se você faz um bom planejamento urbano, você consegue também ter uma boa habitabilidade para as pessoas. Muito bem. Muito obrigado, Manaus, pela sua participação. Vamos fazer, então, uma pergunta presencial. Então, vamos alternar presencial com virtual, tá bom, presidente Pella? Pode ser assim? Então, vamos lá. O Gil Carvalho, presencial. Impressionante, Flávio. Você é um craque. Incrível. É música também para os ouvidos, como o Manaus falou. Ouvir alguém falar
com tanta propriedade e com tanto domínio e com tanto interesse de proporcionar dignidade na moradia, né? Principalmente a social, que é a que nós mais sofremos aqui em todo lugar, mas principalmente no nosso estado. Bom, eu fico feliz em saber tudo isso, saber que a gente realmente teve esse trabalho grande aí e agora tendo essa possibilidade de continuidade também, para que isso realmente se torne cada vez mais realidade. Mas eu queria fazer uns comentáriozinhos rápidos aqui a respeito de algumas coisinhas que eu achei que podia estar contribuindo aí. Por exemplo, aqui é mais curiosidade, tá? Dentro do Código de Obras, como é que apareceu agora, como é que ficou tratado, como é que vai ser tratada essa verticalização das favelas, que é um fenômeno que apareceu agora. As favelas resolveram crescer, subir, não tem mais espaço, vai para cima. Então, é uma situação que está aí para ser pensada, porque é um perigo também, né? Tudo feito na galega. Mas, enfim. E outra questão, essa questão habitacional central, nós estamos vivendo isso agora, precisando muito, vai ter estação, tudo aí agora para dar essa colaboração. Nós temos problemas sérios no centro de questão de valores de terrenos. É difícil fazer aqui. E é aqui que precisa, né? Aqui, essencialmente aqui, o mais central possível e tudo. Então, eu sugeriria aí, não sei, dentro daquilo que você colocou dessa PPP com o mercado, né? Oferecendo a situação, só que precisa negociar, precisa trazer esse terreno. Eu sugeriria aqui, de repente, estabelecer um subsídio, um incentivo para o dono do terreno, seja em valor, né? Seja em impostos, diminuição de impostos, seja em valor, ou seja em potencial construtivo. Enfim, uma forma de fazer que a coisa aconteça, porque realmente, simplesmente do jeito que os preços estão, inviabiliza. Então, vai o quê? Vai para a borda, vai aumentando a borda, vai aumentando o problema de geral, né? de mobilidade, principalmente. Enfim. Agora, muito interessante também esse programa voltado aos idosos, né? Isso é fundamental, isso, inclusive, é objeto de desejo da iniciativa privada, porque tivemos aí fundos franceses querendo fazer exatamente isso, essas comunidades de idosos com uma convivência, né? Possibilitando aí, né, um convívio bacana, custando caro, inclusive, né? E isso aí, o que puder replicar é muito importante, porque isso aqui realmente foi até um prêmio máximo que tivemos em Londres, de uma situação dessa para idosos, que trouxe muitas ideias que estão sendo aplicadas hoje aqui, inclusive. Bom, simplesmente te cumprimentar mais uma vez aí e falar o seguinte, se me permita apresentar o seguinte. Comentei, nós estamos aqui, eu sou representante da FIABS há 20 anos, né, Pedro? Aqui na CPU. E fico Considere, muito... então, como eu, presidente novo da FIABS, eu vou tomar posse em setembro, continuando representando a FIABS aqui na CPU. Perfeitamente, muito obrigado. Mas eu queria justamente comentar esse fato. Pela, olha que preciosidade. Nós temos uma conexão com o presidente da FIABS, eleito agora, né? Que vai estar à frente com toda essa capacidade para nos ajudar, para fazer com que tenhamos uma empatia aí, né, para poder trabalhar junto e trazer, inclusive, até aproximando a FIABS, a CPU da FIABS, ou a FIABS da CPU, para trazermos exemplos externos, muitas coisas que acontecem lá fora, que a FIABS é internacional. Então, nós, né, estamos, inclusive, num processo de modernização, né, em curso dentro da FIABS, tá? Com situações aí que a gente vai estar tendo, né, como é que fala, de comunicação e tudo mais, e isso pode esparramar para toda essa capilaridade que a Associação Comercial tem, né? E, logicamente, pela figura aqui da CPU, ajudando os municípios. Aliás, parabéns. Eu acho o seguinte, essa sua palestra é uma verdadeira aula do curso de gerentes de cidades que nós tínhamos na FAAP, e agora com o Vitor lá, que foi, né, reitor, está querendo começar novamente. Estamos, inclusive, convidados para participar, ajudando. E, olha, fantástico, Flávio.
Parabéns. Pergunta nenhuma, porque acho que tudo está mais do que dito. Parabéns, João. Obrigado, Gil. Na verdade, tem uns pontos que você trouxe, mas muitos dos pontos, eles são de competência municipal. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer. Agora eu falo com o chapéu de entidade de classe, né? E talvez até com um pouco de... e até com a experiência da área pública, mas é uma gestão mais municipal. Fiscalização, na verticalização de favela, que é um problema muito sério, e até a criminalidade entrando nesse tema. A hora que você olha no subsídio, potencial construtivo, e aqui, então, como eu disse, boa parte é município, não é o Estado, o que é difícil, inclusive. Nós criamos lá atrás, na época do governo, a gente ia lá ao Conselho de Transporte, e ali tinha um pouco dessa discussão da autoridade metropolitana, que é um tema que vocês podem trazer para debater aqui dentro, até onde pode essa autoridade metropolitana regrar o planejamento urbano, o potencial construtivo, algumas ações que são de competência do município. Mas é um tema que vale, dá para explorar um pouco mais, até onde dá para ir na autoridade metropolitana com uma legislação específica para isso, mas não é um tema para mais longo debate do que só uma resposta a uma pergunta. Esqueci de uma coisa, inclusive, um ponto interessante é o retrofit. São 2 milhões de metros quadrados parados, invadidos, enfim, deteriorados no centro da cidade, enquanto temos que fazer habitação muito na borda, como falei. Então, essa situação, agora, simplesmente, que está entrando uma legislação específica, porque até hoje não tinha. Vários planos foram feitos, revisões, e nunca entrou a situação do retrofit. Incrível. Eu tentei, aqui eu coloquei todas as coisas que eu tentei e eu consegui. Tive outra lista de coisas que eu tentei e eu não consegui. Isso faz parte do jogo. Você tenta, você sabe o que precisa fazer, você não consegue algumas coisas, consegue outras. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu acho que é importante, e também tudo tem seu tempo. Eu acho que o timing também é importante. Às vezes você não consegue, mas você introduz o tema, começa a brotar, e o outro que vem vai colocar mais um pouquinho, o outro vem depois, mas esse é um tema do centro, que é o seguinte: nós temos uma dificuldade gigante de aprovar projeto de retrofit, que você falou, Gil, porque a hora que você vai ali no Condefat, ele fala, isso aqui não pode mexer. Daí você vai lá no bombeiro, ele fala, precisa ter uma escada aqui. Daí você vai lá no pessoas com deficiência, precisa tornar acessível. Daí você torna acessível, você não consegue ter o ok do Condefat ou do Compresp. Daí você você tem o ok daqui, mas não tem a escada do bombeiro. É muito difícil isso para o empreendedor. E muitos dos prédios do centro acabam não tendo muita alternativa, porque não consegue equacionar tudo isso. O que eu tentei fazer e não consegui, mas deixei a sementinha? Fazer um GRAPROAB, aumentando um pouquinho mais o colegiado e trazendo o município para isso. Porque o GRAPROAB, como ele tem lá os órgãos do Estado. O que eu propus à época? Chamei o presidente do Compresp, presidente do Condefat, chamei o capitão, o comandante do Corpo de Bombeiro, IFAM não chamei. Corpo de Bombeiro, chamei pessoas com deficiência do município, peguei enfim, os órgãos que aprovam e licenciam um projeto aqui em São Paulo. E quem vem do Estado. E propus o quê? Vamos fazer um órgão junto, em que tenha a cara do GRAPROAB, mas para aprovar, e também não é para aprovar no Estado inteiro. Vamos pegar e delimitar aqui a sua área da Sé, Santa Cecília ou República. Vamos delimitar o que vocês acharem que deve fazer, falei para eles. Eu fui mais pragmático até. Vamos pegar o que vocês acharem que dá para fazer. Se é só a Sé, tá bom, vamos pegar aqui essa área da Sé. Ou dá para enfiar República junto? Então, Sé, República. E vamos ter um GRAPROAB que senta na mesa todo mundo, e daí o Condefat vai falar que não pode mexer, o bombeiro fala, mas a gente precisa pôr uma escada aqui. O bombeiro vai entender que não dá para mexer e pode pôr uma escada para fora. Ou pode, enfim, numa mesa para aprovar um projeto. Esse é uma tentativa que eu busquei, tinha uma minuta até de um decreto para fazer isso junto, município, Estado, mas eu não consegui. Não consegui. Mas foi a sementinha que eu deixei para destravar um pouco isso tudo, Arnélio. E não deu certo ainda. Mas a sementinha está lá. Eu acho que vale um esforço colegiado. E daí, Pela, pode até ser o modelo do Reformar para Mudar. Quem não está habituado, o Reformar para Mudar é um grupo de várias entidades que se reúnem com pautas importantes que sejam além da própria entidade. A Associação Comercial participa,
o Secov participa, enfim, várias entidades participam para buscar destravar. Então, esse é um tema que ficou na minha pendência e eu não consegui fazer, Ernesto. Obrigado, Só secretário. botar as Obrigado, palavras. obrigado, Gil. Dessa conversa? Stefano, olha, não, ótimo. Tem- O Ministério Público não participou, porque ali era um órgão para aprovar. Então, não dá para trazer o Ministério Público. À época, não pensei em trazer o Ministério Público, porque quem licencia ou aprova era lá o Compresp, o Corpo de Bombeiro, ou a pessoa com deficiência. Então, eu trouxe para a mesa as pessoas que aprovam. Até o Ministério Público não é o procurador, não é o Sarrubo hoje que vai fazer isso. Ali, cada um tem a sua autonomia, e isso é uma das dificuldades que eu acho que a gente tem no Ministério Público, que é essa autonomia que melhorou um pouquinho na hora que você responsabiliza o Ministério Público ou aquela pessoa quando faz alguma coisa que foi além do que estava da sua competência. Né? Mas não cheguei a trazer por não entender que eles participam da aprovação. Flávio, Muito obrigado. deixa eu fazer uma colocação aqui que acredito que seja do conhecimento de todos, mas é sempre bom a gente esclarecer. A associação comercial é uma associação bastante eclética. Ela atua em diversos setores, sendo um deles o urbanismo, a cidade, não entrando em construção, não trabalhando nisso. A CPU tem cerca de 30 e poucos anos e ela foi criada para ser um órgão acessório à diretoria da associação comercial, para ajudar a associação comercial a opinar quando fosse alguma coisa de urbanismo e nesse sentido. E com esta função, a associação comercial, através da CPU, tem participado ativamente do plano diretor, participando agora, tendo dado sugestões, e muitas delas foram acolhidas, não sei se vão ser aprovadas, por isso depende da Câmara, mas muitas delas acolhidas e levadas para a Câmara para que eles discutam e cheguem lá. Neste momento, nós estamos, inclusive, com um plano diretor em ação e estamos trabalhando nisso. Como também a gente tem trabalhado bastante, você citou o retrofit, ele citou, você complementou o retrofit. A Associação Comercial também tem trabalhado nisso, e tem trabalhado também naquilo que é principal, que é a segurança do centro da cidade, essas pessoas que, infelizmente, vivem em estados de rua, procurando encontrar, se não soluções, diminuir esse tipo de problema e trazer para a sociedade alguma coisa neste momento. Neste momento, nós estamos trabalhando nisso com o centro histórico, o triângulo histórico, melhor, que já começou a ser feito alguma coisa pela prefeitura com a questão das calçadas, com tudo isso. Nesses pontos, a associação comercial, através da CPU, tem estado bastante e muito ativa. Diga isso a Beatriz, que é responsável técnica pela CPU, ela pode retratar isso de uma maneira muito clara que tem. Quero fazer também um adendo, aproveitando um gancho aqui. Você citou o Reformar para Mudar, do qual nós participamos desde a primeira reunião. O Reformar para Mudar foi criado por quem? Pelo Flávio Marilá. Ele é que teve a ideia e formou esse grupo, que é muito ativo. Inclusive, agora, está soltando um manifesto de abrangência federal, que é a questão do MST. A entrada do MST na invasão de terras e tudo isso, e o grupo do Reformar para Mudar está soltando, eu não sei de que dia, do qual a Associação Comercial participou tanto da criação, você deve estar a par disso, participou tanto da criação como também de toda a divulgação que está sendo dada. Eu não sei quanto que vai sair nos jornais, mas vai sair. Então, nós estamos ativos. O nosso presidente, o Alfredo Cotait, anteriormente, o Ordini, agora, dá muita importância à questão de urbanismo na cidade de São Paulo, muita importância à questão do centro da cidade de São Paulo,
Afinal, nós somos oriundos e continuamos aqui no centro, com todas as dificuldades que todos têm aqui, mas estamos trabalhando para um dia isso aqui ser um centro de cidade, que todo turista que venha a São Paulo venha nos visitar e venha fazer alguma coisa assim. Estamos trabalhando até junto aos grupos de promotores de turismo aqui para fazer centros de turismo para receber, centros de informações de turismo, para que sejam colocados não só aqui, mas espalhados para São Paulo, para quando o turista vier aqui, ele tenha uma receptividade e uma orientação. Então, nós estamos ativos nisso e estamos ombro a ombro com vocês. Quanto ao Ministério Público, nós temos muitos problemas, muitas coisas que nós não compreendemos. Acontece, às vezes nos pegam de surpresa, como nos pegou numa reunião igual estávamos defendendo o centro, Secov, com Eli, com o Terra, com o Jafé, e nós aqui que estávamos lá presentes, na palavra do Ministério Público, lá representado por um dos seus representantes, ele falou, aqui eu estou vendo a maioria branca falar, branco de olhos claros vim falar aqui. Eu queria ouvir o preto, queria ouvir o homem de rua, queria... Na hora que esse senhor falou isso, acabou a reunião, porque todos nós ficamos vermelhos de raiva, não podendo responder à altura. Foi alguma coisa assim terrível. E eu estou falando isso publicamente porque eu acho que isso deve ser publicado. E isso deve ser alguma coisa que o Ministério Público... O Sarub já sabe disso, mas é alguma coisa que o Ministério Público tem que conhecer. Nós estamos trabalhando pró-bem da cidade, não pró-bem de ideologia ou qualquer coisa assim. Todos esses metros quadrados aqui que perderam valor, que estão abandonados, que estão aí, isso a gente tem que valorizar, tem que trazer, tem que fazer com que isto venha. Desculpa estar ficando inflamado, mas naquele dia eu realmente fiquei vermelho de raiva. E não foi só eu, não, viu? Todos os que estavam lá. Desculpe, por favor, Arnédio. Só um comentário aqui, Arnédio. Quando a gente fala do MST, antes de assumir, em dezembro de 18, eu pedi para o então, à época, secretário município da Habitação, Fernando Chucre. Falei, Chucre, eu não conheço os movimentos sociais, eu queria que eles me conhecessem e eu queria conhecê-los também. Então, eu pedi para eles fazerem uma reunião no gabinete do Chucre, aqui na prefeitura, na Secretaria da Habitação, e ele convidou os movimentos sociais para me conhecerem e eu também. E eu ali dei o tom, ou seja, o tom de que eu ia receber todos, ia buscar conversar com todos, mas não ia aceitar uma invasão de terra. E eu fiz, no começo da gestão, não vou entrar mais no detalhe disso, mas uma das coisas que eu fiz, não comentei com vocês, foi uma resolução no Conselho Estadual da Habitação, que veio do Conselho, eu só assinei a resolução, mas o Conselho aprovou, proibindo o Estado de dar atendimento para qualquer movimento, associação ou entidade que invada um bem público ou privado. Então, se tem aquela entidade que invadiu, não importa se invadiu o teu terreno ou se invadiu a Embrapa. Se invadiu uma propriedade pública ou privada e a associação não tem, o Estado está proibido de dar qualquer tipo de atendimento com convênio, suporte, enfim, não pode fazer esse tipo de atendimento. Eu acho que nós temos que buscar preservar esse direito de propriedade. Eu vejo aqui no Estado de São Paulo a preocupação também do governo em fazer isso, e as entidades dentro desse grupo que nós comentamos, do Reformar para Mudar, também promovendo uma publicação nos próximos dias nos jornais, para que possa, sim, tornar público essa importância que é o direito de propriedade, como vocês defendem também aqui, até manutenção da ordem, não é verdade? Defende também, que não é citado, botar a raposa para cuidar do galinheiro. Igual botaram 7 diretores do INCRA, de quem? Do MST. É a ideologia pura que a gente tem. Não vamos falar de política, tá? Vamos continuar. Tudo bem. Arnédio, Conversa é por favor. política, vamos lá. Está tudo bem. Então, nós temos inscrito virtualmente o Del Valle, eu vou dizer a ordem,
Del Valle, Ortiz, Arnédio, Beatriz e Dr. Pella. Tá ok? Então, vamos lá. Já estamos lá. Del Valle, por favor. Del Valle. Seu som, Del Valle. Agora, ele não O tá som, ouvindo. Del Valle. Não? Ele não está ouvindo. Muito bem. Então, tenta arrumar teu som. A gente pode te chamar daqui a pouco. E aí eu passo para o Ortiz, que está aqui presencial. Ortiz, nosso superintendente da Distrital Centro da Associação Comercial de São Paulo. Ortiz, por favor. Flávio, olha, estou impressionado com a sua Liga seu... Tá ligado. Tá ligado. Estou impressionado com a sua explanação didática. Obrigado, Foi Ortiz. muito legal. E queria dizer para você, parabéns pela... legal. Parabéns por essas ações que emocionam pessoas. Eu fiquei impressionado também com isso, porque quanta gente emocionada, né? Com uma pequena ação, com pouco dinheiro, o que dá para fazer com essas pessoas. Vou falar para você que a minha família, a família toda da minha esposa é de Sorocaba, meu filho nasceu lá também, entendeu? Nasceu lá também, e estou muito feliz e agradecer a presença aqui, muito bacana sua aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Se quiser comprar o terreninho lá, nossa empresa vende terreninho lá. Vou ver mesmo. E ao contrário do Ortiz, que ele falou que tem uma gaveta ali, que é incorporador, o loteador tem mais volume, né? Incorporador, você faz um prédio, os valores são mais altos, mas o terreno tem mais volume. Nós temos ali 3 quartos de contratos, 18, nós já fizemos na nossa cidade, a empresa, não nada a ver com o público, né? Mas o privado, em 40 anos, nós já fizemos 30 mil lotes em Sorocaba. Nós temos 18 mil, estou falando em números grandes, não é detalhe, né? Mas a ordem de grandeza, 18 mil terrenos que não têm escritura ainda. Olha só. E meu avô já fazia isso, e há uns 5 ou 10 anos atrás, nós temos uma escritura de um terreno que meu avô fez nos anos 40. Nossa. Então, que não era da nossa empresa, obviamente, foi um empreendimento único. Mas é um problema que existe mesmo, que é um pouco de confiança. Porque se as pessoas não passarem a escritura da tua empresa, é porque acreditam em você, Claro. acreditam na tua história, na tua empresa, como acreditam na nossa também lá. Mas é que acaba deixando a responsabilidade para os herdeiros, que em algum momento vai ter que assinar. Mas a regularização que eu comentei, ela não é daquela pessoa que comprou, tem o contrato e não está escriturado. É daquela pessoa que não tem como fazer escritura. Não é ligar para o Pella ou ligar para a nossa empresa e falar, quero fazer escritura. Para esses caras é só ligar para você ou para mim. Para nós ali a gente assina. Esses caras eles estão lá de maneira irregular e o contrato que eles têm é um contrato que não tem valor legal para provar a propriedade. Então a regularização para eles é a solução definitiva do problema e para quem é de baixa renda e não tem outro imóvel, é gratuita. Olha só que bacana. Mas eu vou só complementar esse, você falou do teu avô. De vez em quando, meu pai, há anos atrás, fez um loteamento em Guarulhos. Vendeu tudo, acabou. De vez em quando, meu pai morreu na década de 90. De vez em quando chega da justiça alguém procurando os herdeiros para poder autorizar uma escritura. Você imagine que coisa. Meu pai morreu na década de 90 e chega via justiça, porque eles vão na justiça, tem todo o direito de pedir a escritura. Chega para os herdeiros, que não sou só eu, que não tem nada a ver com isso, que foi feito, recebido, entregue, liquidou, chega para fazer a escritura. E comigo. No Guarujá, também na década de 90, eu vendi um apartamento que eu tinha lá. Há pouco tempo, via WhatsApp, eu não sei, perguntaram, senhor Antônio, o senhor foi dono de um apartamento no Guarujá? Sim, fui dono. Qual é o problema? Preciso passar a escritura. E não é o apartamento pequeno, foi lá, no Morro Maluf, etc., que tem, pedindo a escritura. Eu falei, é uma senhora, quem comprou foi o marido dela,
Ela é uma senhora, está querendo vender, está querendo dar para os filhos, não sei, precisava da escritura. E não fez a escritura, o que é que eu vou fazer? Eu respondi para ela, ainda bem que eu e minha esposa ainda estamos vivos. Verdade. Pois não, Arnélio, vamos lá. Eu queria saber se o Del Valle já acertou o... Não? Então tá bem. Então, eu vou fazer o seguinte, a minha participação aqui é muito breve e apenas para dizer o seguinte, como é bom, a gente reclama tanto que sai governo e entra governo e as políticas públicas desaparecem, ou porque é oposição, ou porque o outro governador ou outro secretário é de outro partido, e assim a gente vai perdendo o sucesso e vai perdendo o desenvolvimento e o avanço de políticas públicas que aconteceram no país. E quando a gente vê uma transição como essa, do âmbar para o branco, e essa sintonia de que políticas públicas importantes que vocês fizeram na pasta de vocês na época do governo anterior e agora continua, é absolutamente digno de aplauso tudo isso, porque é civilizado, é de primeiro mundo, é correto e, principalmente, valoriza a população de baixa renda, que é, vamos dizer assim, o fator social da tua secretaria e dos governos. É só Legal, isso. legal. Tá certo? Quando a gente olha, e vocês citaram aqui algumas vezes o programa do idoso, o Gil falou, ela também falou, é bacana quando você vai lá e faz uma pesquisa interativa na ponta, que é o secretário que vai fazer o projeto, o idoso que está lá. Não tem meio do caminho, né? E você vai costurando e vai customizando. Daí eu sentei na mesa com os engenheiros da CDHU e falei, não, muda isso aqui, porque eu também sou desse ramo, eu também conheço essa praia, então se você muda para cá, faz aqui, eu sei olhar o terreno, se o terreno é bom, se não é bom, se tem que trocar, não tem que trocar. Então isso acaba trazendo um prazer adicional, isso eu digo para mim, porque eu participo, e deixo o projeto até mais fácil, porque como eu conheço, acaba facilitando também tudo isso. E a hora que a gente tira ali, eu lembro de um idoso falando para mim assim, essa mesa de concreto aqui para jogar xadrez, eu nunca vi ninguém jogando xadrez aqui, eu jogando dama, porque quando está sol, ninguém fica aqui, porque está um puta de um calor. Quando está frio, e nós aqui, quando está escurecendo, não está mais sol, já está frio. Nós idosos não podemos ficar no vento. Daí eu fiz o quê? Eu arranquei aquela mesa de concreto e coloquei um espaço gourmet. Então, agora, para os idosos ali tem a churrasqueira, tem um forno de pizza. Então, você vai. É uma brincadeira que eu estou dizendo, mas a hora que você faz a pesquisa e define ali, conversa com as pessoas, você consegue fazer uma coisa melhor e com o mesmo custo. Porque se diminui um pouco o tamanho da casa, não atrapalhou eles. E aumentei um pouco mais a área do lazer, também é bacana. E também para complementar um pouco do que o Pella falou, ali da Baixada Santista, eu acho que é um desafio gigante. Eu não sei se tem alguém da Baixada aí acompanhando a gente, mas é um desafio gigante e não é fácil nem de entrar, porque ali tem algumas áreas que você não pode chegar e entrar em qualquer lugar, você tem que conversar com as pessoas para entrar lá e ter autorização para entrar. Tem uma área aqui na zona sul de São Paulo que chama Cantinho do Céu, ali na Guarapiranga, ou na Billings, eu não tenho certeza agora. Eu fui visitar. E teve um determinado horário, e eu estava com polícia, o subprefeito ali acompanhando, a gente estava fazendo um projeto ali na bacia, ali na represa, perdão, na represa. Aí eu lembro que chegou uma hora que chegou uma senhora para mim e falou assim, menino, me chamou de menino, uma senhora, menino, você foi muito bem recebido, mas está na hora de você ir embora. Então, é difícil. Ela voltou, entrou num botequinho ali e continuou andando. Ou seja, tem algumas áreas, embora a polícia tenha acesso em todas elas, e eu estava com a polícia, e a polícia de São Paulo sempre falou assim, não tem área que nós não entramos, mas nós que não somos da polícia, nós temos que tomar algumas cautelas, mas tem que combinar para entrar, para você poder entrar e fazer o seu papel. Meu papel ali não era de fiscalizar, mas era de entender para construir algumas propostas, algumas soluções. Isso vale também lá nas palafitas. Tem lugar que você tem que conversar para entrar, para as pessoas saberem quem você é, e você entrar em paz. Paraisópolis foi assim. Eu estava ali, o Gilson é um dos líderes ali de Paraisópolis, não sei se vocês conhecem ele, mas o Gilson é um dos líderes. Eu fui lá para fazer um projeto ali no córrego do Antonico, junto à época com o secretário Penido, que continua no governo hoje, e estava na época na Secretaria do Meio Ambiente, de Infraestrutura, e ali tem um córrego, eu fui visitar, tem a foto ali que eu mostrei,
uma criançadinha na beira do córrego. Eu fui lá de manhã, conversei com as crianças, olhamos e tal, e ali a gente mexeu no córrego. Depois de umas horas, o Gilson me ligou e falou: aquele lugar que você foi já está com água no peito. Era essa época de chuva, naquele lugar que eu tinha ido. E eu, para sair, onde fica a sede ali da associação ali de Paraisópolis até o córrego, o pessoal queria me levar de carro e tal, tua luz está acesa, vai acabar a sua bateria. Eu ia de carro. Eu falei: não, eu quero ir andando. Posso ir de carro? Posso andando? Daí o Gilson pediu para 2 menininhos irem na frente, para avisar que a gente estava indo, que estava acompanhado, que estava ali para... Enfim, é um pouco dos problemas que a gente tem na nossa sociedade, mas que a gente consegue andar em todos os lugares do estado de São Paulo, mostrando que a gente está ali e tem muita gente do bem em tudo isso. A gente acaba ficando assustado às vezes, mas a hora que você começa a frequentar, olhar, e hoje eu conheço os líderes dessas comunidades todas, um WhatsApp. A primeira vez que o Max, que é um dos líderes ali de Heliópolis, ele chegou na secretaria e ele chegou com uns brutamontes desse tamanho, os caras fortão, aquelas correntonas e tal. E depois eu fiquei amigo dele. Eu falei: Max, por que você fez aquilo? Ele falou assim: não, é um cara bacana pra caramba, o Maxwell, um dos líderes lá de Heliópolis, né? Tem alguns, mas o Max é um dos líderes lá. Mas por que você fez? Não, eu queria impressionar você mesmo. Depois que a gente ficou amigo. E ele chegou com os caras... Eu não sou pequenininho, tenho 1,80 m, pô, mas ele chegou com os caras ali de 2 metros por 2 metros mesmo. Cara. Ele falou: não, mas eu queria te impressionar mesmo. Eu falei: você conseguiu. Pois é. Ele teve problema. Talvez alguma coisa que aconteceu ali que a gente não sabe até hoje o que aconteceu. Foi em Heliópolis ou em Paraisópolis? Paraisópolis. Não é? Muito bem. Tem hora para chegar, mas às vezes nem sempre você tem hora para sair também, né? Por conta de vocês. Né? Não, eu estou falando lá, da sua visita. Entendi. Não é? Olha, está na hora de ir embora, moço. Nessa específica da represa foi assim. Beatriz, que é a coordenadora do Conselho de Política Urbana, por favor, arquiteta Beatriz. Bom dia ainda, Bia. O microfone da Bia não está funcionando. Dá para ligar aí? Ela pegou o outro aqui. Bom dia. Esse aqui. Bom dia, doutor Flávio. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, a habitação é um tema bem central, né? Tem sido o foco dos debates aí do plano diretor e também uma meta do prefeito Ricardo Nunes. O ano passado, o secretário João Farias esteve aqui com a gente, falando sobre o programa Pode Entrar, que eu acredito que o senhor esteja bastante a par. Então, queria saber a sua opinião sobre o programa Pode Entrar, apesar de ser um programa municipal, né, conhecido como um dos maiores programas habitacionais da América Latina hoje, e também, numa audiência pública na semana passada, a respeito do plano diretor, o secretário João Farias trouxe de Brasília algumas considerações sobre essa nova fase do programa Minha Casa Minha Vida, inclusive que o governo federal estaria estudando a possibilidade de conceder unidades inteiramente gratuitas para usuários cadastrados do Bolsa Família no estado de São Paulo. Eu também queria saber a sua opinião sobre isso. Obrigada. O plano diretor é um tema que na verdade, permeia quase todos os municípios do Brasil, dentro dos prazos que tem lá de trás do Estatuto da Cidade. Alguns deles estão vencendo agora. E o que acontece em São Paulo, ele é replicado em outros municípios. Então, a importância da discussão do plano diretor de São Paulo, ele é muito grande, não para São Paulo só, mas para as várias outras cidades médias e grandes do Brasil. Nós já vimos planos diretores, e eu falando agora antes ainda de ser secretário, como presidente do Secov, ou vice-presidente do interior do Secov de São Paulo, a gente viu à época até algumas cidades que copiavam e não tiravam nem o nome Ortiz da cidade. Às vezes pegava um vereador, pegava ali a emenda e colocava a emenda escrito ainda com outra cidade, muitas vezes São Paulo. Então, o plano diretor de São Paulo ele vai muito além do que só a cidade. A importância que tem um grupo, como o grupo de vocês, e de outras entidades que participam das discussões, das emendas, e nunca defendendo esse terreno ou esse bairro, mas discutindo e defendendo uma tese
discutindo e defendendo e pensando na cidade, embasados com conceitos urbanísticos e experiências internacionais, é muito importante. Então, eu vejo que o prefeito também reconhece a importância da discussão, sabe dos problemas que tem, e é um trabalho de convencimento na Câmara, eu acho. A Câmara ela representa não A ou B ou C, mas ela representa toda a sociedade. Então, a discussão acho que é importante que seja na Câmara, está acontecendo, acho, enfim, tem muitas discussões acontecendo hoje com as audiências públicas, enfim, todo um processo. Eu acho que é fundamental, não só para São Paulo, mas para o Brasil como um todo, repito, porque muitas das coisas que acontecem aqui são replicadas. Mas eu acho que está muito bem representado, mostrando o setor, não olhando para o umbigo, mas olhando, pensando na cidade, como fazer uma cidade melhor, São Paulo, e não tendo engessamento, que muitas vezes tem bons conceitos no plano atual, mas tem alguns engessamentos que acabam atrapalhando a própria cidade. Pode entrar, eu acho que é um bom programa, o conceito dele é muito parecido com o que a gente fez, e só ficou ruim que eu não consegui fazer junto com o João. Eu queria ter feito junto com o João Farias esse programa, o nosso e o dele. Nós colocamos 1 bilhão nesse programa aqui, na primeira tranche, e um orçamento fora, ou melhor, era um recurso que estava fora do orçamento. Foi uma realocação orçamentária no final da gestão passada, em que o Rodrigo colocou ali esse 1 bilhão adicional no nosso orçamento para bancar esse programa que a gente fez aqui, que é a Carteira de Crédito Associativo. Não teve um nome mais criativo, Pelo. O João já tinha saído do governo e quem dava o nome para os programas, além de outras sugestões e tal, era o próprio governador João Dória, né? Então a gente não conseguiu criar um nome melhor para isso. Nossa equipe não conseguiu criar, então chamou Carta de Crédito Associativo. Mas, enfim, eu gosto do programa, Bia, e acho que ele é um programa importante. Eu só lamento não ter conseguido fazer junto o meu com o dele, ou do Estado com o do município. A gente teve algumas dificuldades ali e acabou tudo bem, porque o do Estado rodou, o município rodando, então a coisa foi bem. Eu não gosto muito do subsídio integral, é a última ponto que você trouxe. Não me agrada muito o subsídio integral de dar a casa para a pessoa. Eu acho que a pessoa tem que pagar um pouco. Cada um tem uma capacidade de pagamento. E o papel do Estado é ajudar, sim. Eu entrei, e o governador Dória fala bastante isso, e eu sinto isso, e eu falava também isso antes. Você entra no governo 100% liberal. Mas depois que você sai, não tem jeito depois de ver e conviver e conhecer tudo isso, você sai com a pitada social. Não tem outro jeito. O Estado tem que ajudar, sim, algumas pessoas. Algumas ações dependem do Estado. Mas eu não gosto, conceitualmente falando, da ideia de dar sem a pessoa pagar um pouquinho. Por isso que na CDHU, eu não me detive muito a isso, mas uma das telas estava ali, que a pessoa tem que pagar 20% da renda, com uma prestação da casa. E um dos problemas que houve no Minha Casa Minha Vida, e que o Bolsonaro e o Paulo Guedes tiraram, foi o alto subsídio. Se tivesse tido um equilíbrio, talvez o Paulo Guedes teria se convencido de manter o Minha Casa Minha Vida faixa 1. Ele só tirou e aconselhou talvez o presidente Bolsonaro a não ter mais o Minha Casa Minha Vida faixa 1. Isso é uma suposição minha, mas eu acho que ele só propôs isso porque o subsídio era muito alto. E daí acabava inviabilizando. Aí um subsídio menor e junto com o Estado e com o município torna viável e fazendo com que as pessoas paguem um pouquinho mais do que total isenção de pagamento. E o duro é que essas pessoas, depois de 20, 30 anos, vão bater na porta da CDHU e falam assim, olha, o nosso conjunto está deteriorando. Vocês podem pintar, fazer manutenção, e eu não autorizei, eu não sei se eu fiz certo ou errado, mas fiz o que a consciência minha mandou, eu não autorizei fazer nenhuma manutenção. Eu não acho certo, conceitualmente falando, você gastar mais ou investir mais dinheiro no Estado para aquelas pessoas que já receberam o subsídio, em detrimento de outras que não receberam o subsídio. Então, eu não autorizei isso, mas isso era uma rotina no início, até a gente alinhado, secretário e CDHU, de não autorizar tudo isso, então as pessoas pararam de pedir para a gente. Mas é muito comum os moradores da CDHU, dos conjuntos da CDHU, não fazerem a manutenção, e não é muita coisa, é uma pintura, um cuidado mínimo, mas você vê quantos conjuntos estão se deteriorando.
mas eu não acho justo tirar dinheiro do Estado para fazer uma coisa que as pessoas deveriam ter feito, e você vai fazer um investimento que não vai ser nem educativo para o futuro. Então, eu não autorizei, na minha gestão, nenhuma dessas ações aí. Muito bem, chegamos ao nosso relógio que fica ali, meio-dia em ponto. Eu quero passar a palavra para o coordenador da CPI, o senhor vice-presidente Antônio Carlos Pella, para as considerações finais deste encontro. Por favor, doutor Pella. Secretário Flávio, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Volto a agradecer muito você ter aceito o nosso convite e principalmente por ter feito uma reunião tão alegre e gostosa como essa. Nós tomamos conhecimento de todos os problemas possíveis que tem dentro de uma Secretaria da Habitação e das soluções encontradas para isso. Realmente foi muito bom tê-lo conosco aqui. Quero agradecer aos presentes que tiveram a possibilidade de estar aqui conosco e quero agradecer a todos aqueles que, de forma virtual, participaram desta nossa reunião. É a primeira reunião da CPU neste novo ciclo do novo presidente e teremos muitas outras ainda, uma por mês, como sempre fizemos, vamos estar aqui presente, sempre trazendo alguma coisa dentro daquilo que está sobre o nosso comando desse. Portanto, secretário, muito obrigado e suas palavras finais, por favor. Obrigado, Pella, também Arned, Ortiz, todos estão nos acompanhando virtual. Também, mais uma vez, desejar sucesso ao Ordini, acho que vai estar com ele daqui a pouquinho aqui, a gente desejar para ele aí sucesso na gestão. E vou fazer uma confissão para vocês aqui. Eu estava pensando agora, na hora que você falou do relógio, veio na minha cabeça aqui. Algumas vezes a gente saía, eu como motorista, olhando na periferia, ou voltava de alguns lugares, e a gente vê tanta dificuldade na periferia, a gente vê tantas pessoas sofrendo, às vezes muitas delas felizes. Não tô fazendo a correlação com a felicidade ou com a alegria, ou não estou dizendo isso, mas o sofrimento, a dificuldade, a carência, sabe, os lugares que as pessoas estavam morando, e ao mesmo tempo a incapacidade de eu olhava para mim mesmo no espelho assim, e falava, mas eu sou secretário da habitação e não vou conseguir resolver isso aqui. E não dá para resolver, porque o problema é tão grande e você não consegue resolver. Você pode fazer tudo, o máximo que você puder, mas você vai fazer o que é possível, mas não vai conseguir. Na hora que você falou do relógio, eu lembrei, muitas vezes, eu saía da secretaria, fica a 100 metros daqui, né? Eu saía da secretaria, andava 100 metros para o outro lado, mais para frente um pouquinho, e tem uma missa na hora do almoço aqui no Mosteiro São Bento. Eu sentava ali quietinho, desapercebido, num canto da igreja, para poder buscar ter um pouco de paz, para poder enfrentar e até ter o equilíbrio e a serenidade, porque reconhecer que você não vai conseguir resolver o problema. E até ter o discernimento de que problema que você vai resolver. Porque na caneta que você tem, você fala, eu vou fazer aqui ou vou fazer ali. E você muda o destino ali, não foi de todas as pessoas que estavam lá, mas de 1 milhão de pessoas, porque você decide fazer aqui ou fazer ali. Então, na hora que você falou do relógio, veio na minha cabeça essa lembrança boa de alguns momentos que eu vivi no mosteiro aqui, para poder dar uma baixada, sabe, da tensão, da preocupação, da ansiedade, de buscar o melhor caminho para tomar a decisão quando a gente volta para a secretaria e tomava a decisão. Mas obrigado a cada um de vocês, eu fiquei muito feliz de poder falar um pouco das coisas que eu fiz do lado dos amigos.